tá sensacional. Eu vou falar pra vocês como fazer o atendimento na barbearia em inglês. Por exemplo, você tá chegando, tá querendo sair do Brasil, tá vindo pra Nova Zelândia, Estados Unidos e tá com dúvida de como você vai atender o seu cliente, como você vai perguntar e conversar com ele. Esse vídeo foi feito pra você. Eu anotei aqui algumas coisas pra facilitar o nosso vídeo e deixar ele muito mais intuitivo. Independente da forma que você trabalha, se ela é por ordem de chegada ou por agendamento, você vai precisar fazer o seu primeiro atendimento ali com o cliente. Então você tá trabalhando na barbearia, você chegou, já tá fazendo sua entrevista, o cliente sentou, mano, na cadeira, você vai colocar o cliente sentado assim, primeira coisa que você vai falar pra ele, falar: "Hey bro, how are you, man? Como você está?" Você vai perguntar pro cliente como ele tá, ele vai falar, e daí você já vai pegar e vai soltar um "How would you like your hair today?" Outra coisa que você pode perguntar pro cliente também é "How can I help you today?" Como eu posso te ajudar hoje? Aí normalmente ele vai te falar: "Can I have a number 2 on the sides?" Número 2 dos lados, scissors on the top e tesoura em cima. Então é super simples ali no seu primeiro atendimento. A coisa mais importante que você tem que pensar é esse primeiro assunto com o seu cliente. Você vai perguntar para ele como que foi o dia dele e você pode perguntar se o dia dele tá busy ou não. "How's your day been today?" Essa é uma coisa muito legal pra você perguntar pro seu cliente. "How's your day been today?" Como o seu dia tá sendo, se tá sendo busy ou não. Pode perguntar pro seu cliente: "Final de semana, how's your day off been so far?" Tipo, você tá de folga ou não tá? Como tá sendo o seu dia de folga até agora? Isso é um primeiro passo muito importante ali para você conversar com o seu cliente. Agora que você já sabe mais ou menos o que seu cliente quer, você perguntou para ele: "How can I help you today?" Como eu posso te ajudar? Ou "How would you like your hair today?" Como você quer o seu corte de cabelo hoje? Ele vai te falar fade on the sides and tie it up on the top, ou leave messy. Tie it up é só dar uma ajeitada, messy é para deixar o cabelo todo bagunçado, desconectado. Então é muito importante você decorar essas palavras para você conseguir entender. Então vamos supor que o cliente ele falou: "I would like a fade on the sides, bro, and mess it up on the top." Eu quero um fade do lado, irmão, e eu quero ele bagunçado no topo. Legal, você vai pegar e vai perguntar pra ele: "How would you like your fade today? Start on 0, start on skin fade, and start on half, number 1." Você vai perguntar pra ele se ele quer começar com a 0, skin fade com a 1, porque é muito comum o pessoal falar: "Eu quero um fade, mas eu quero dar 1 para 2." Falar "Do you like 1 to 2?" Da 1 para a 2. Isso daí é uma coisa que era muito estranha pra mim no começo. O pessoal falava: "I would like a fade." Eu quero um fade. 1 to 2 on the sides. Da 1 para 2 dos lados. Mas eu não entendia que era 1 to 2. De TO para 2. Eu achava que era 1, 2, 2. Daí eu, mano, como assim 1, 2, 2? Eu falei: "Não, vou fazer 1, 1,5 e 2. Aí o pessoal dava risada e não entendia muito bem. Então depois que você entendeu isso, a hora que você for começar a cortar o cabelo dele, se você se sentir confortável, o cliente começar a conversar, você pode bater um papo com ele sobre diversas coisas. E é muito legal porque assim, normalmente quando você é novo no lugar e o cliente está te vendo pela primeira vez, ele vai ver que você é de fora e vai fazer as mesmas perguntas sempre. Normalmente ele vai perguntar pra você: "Where are you from, bro?" De onde você é, mano? Você fala: "I'm from Brazil, I'm Brazilian." E outra coisa que ele vai perguntar, que normalmente acontece, é "How long have you been in New Zealand?" Ou wherever, onde você esteja. Quanto tempo você está aqui? Você vai falar a sua experiência. "Estou aqui há 1 ano, há 3 meses, 2 anos." E é legal você decorar algumas coisas que sempre conversa. Cara, normalmente quando os clientes sabem que a gente é brasileiro, eles vão falar de futebol. Tipo, "Do you play football? Do you like soccer? Do you like football?" Você gosta de futebol? Então são coisas legais para você estar ali preparado para conversar com o seu cliente. E outra coisa que você pode perguntar é: "Do you have any plans for weekend?" Por exemplo, você está cortando o cabelo do cara ali durante a semana, pergunta se ele tem algum plano pro final de semana. Você está cortando o cabelo dele no final de semana, pergunta para ele como foi a semana dele. Então são coisas ali muito simples do dia a dia que você tem que aprender, mas o mais importante que você precisa saber é como fazer esse primeiro atendimento, perguntar pro cliente o que ele quer e cortar o cabelo dele. É muito comum alguns clientes sentarem na cadeira e ficar quieto. O cara não quer conversar, mano. O cara senta aqui e fica quietão e vai ficar assim paradão. Alguns mexem no celular, outros não. Você pode perguntar alguma coisa pra ele. E uma coisa que é legal, que é interessante, é que depois que você decora algumas perguntas, você pode utilizar as mesmas perguntas para diferentes clientes e você vai pegando mais confiança ali cada vez que você vai atendendo novos clientes. E agora, o nosso universitário, Dudu, chegou aqui. E aí, Dudu, beleza? Bom, vamos lá. Tô falando com o pessoal aqui, o pessoal que tá saindo do Brasil, tá vindo pra Nova Zelândia ou indo pra um outro país que fala inglês, e o pessoal não tem inglês muito bom e vai fazer aquele primeiro atendimento ali com o cliente. Você vai conversar, eu já falei como é que você vai perguntar, o corte e tal. O que você sugere, assim, você puxar um assunto, bater um papo com o cliente e tal. Que é legal saber. Aquela palavrinha, aquela frase que é importantíssima você saber no dia a dia.
pergunta pra pessoa como é que foi o final de semana dela. Falei. Pergunta se ela tá trabalhando hoje, o que ela faz. Mas o pessoal quer saber como é que fala isso em inglês, mano. How was your weekend? How's your weekend? Como foi o seu final de semana? Are you working today? Você Or having a day off? Você trabalha today. Você tá trabalhando hoje, você tá de folga. São pequenas frases que você vai decorando e é muito importante ali pra fazer o atendimento do dia a E é dia. legal saber, tipo assim, por exemplo, se você gosta de filme, manda do nada pro cara. Have you seen the movie last night? Você assistiu o filme ontem? Ou tipo, sei lá, que nem tava na época do filme dos Vingadores, né? Have you seen the... Como é o nome do filme dos Vingadores em inglês? Avengers. Have you seen Avengers? Last one? Como você falar? Vai puxando assunto. Você vai deixando a pessoa falar. Você fala umas 2, 3 palavras em inglês ali e vai deixando a pessoa falar. Eu falo um pouco mais sobre futebol, alguma coisa assim. O Du, ele gosta muito de série. Quando tava na alta do The Last of Us, ele, mano, batia papo com os clientes todo dia. Eles dá uma pesquisadinha ali, se não assistiu, pesquisa. É bom você sempre saber alguma coisa, não ficar só no mundo do português também, né? A gente, tipo assim, fala, quando o pessoal vem pra fora, tenta assistir alguma coisa em inglês, pelo menos alguma coisa que já assistiu, sei lá, Friends. Não assistiu Friends, né? Vai lá, muda tudo em inglês. Você sabe como é que é a piada, sabe tudo. Você vai falar, olha, assistiu Friends, aí você começa a contar assim, uma coisa aleatória. Eu acho que é muito fácil. Tipo, não é fácil falar inglês, mas é fácil você falar coisas que você gosta. Sim, não, e o legal que eu tava falando pro pessoal é o seguinte, depois que você fala com o primeiro cliente, você vai pegando confiança e o segundo é o mesmo atendimento, você vai falar a mesma coisa. Se você falar, I'm from Brazil, os caras vão olhar pra você, really? How long have you been living here? Quanto tempo você vive aqui? Cara, é a mesma história pra todos os clientes. Eu já tô inventando uma história diferente já. E eles perguntam também, why New Zealand? Why New Zealand, bro? Why New Zealand? Eu falo, I love it here, man, I like it, it's a great place. São perguntas assim bem básicas, mas tá, finalizou o corte, você já perguntou pro cliente como é que ele quer, ele te explicou, a gente entendeu. Você finalizou o corte, qual que é o próximo passo ali? Você vai oferecer uma pomada, um spray, como é que é? As perguntas pra pessoa, se a pessoa, né? Would you like to finish your hair with some product, some spray, some wax? Tipo assim, parece difícil, mas... Você decorou, acabou. Você decorou, acabou. Wax é pomada, spray é o spray, você pergunta pro cliente se ele quer finalizar o cabelo com alguma pomada ou um spray, ele vai falar, normalmente eu uso pomada. Dificuldade pra falar product. Ele falou product, eles entendiam. Eu já fazia o seguinte, pegava um negócio assim, ó. Would you like to use some? Would you like to use this? This one? Can I use some? You know? Simples, mano. A gente vai se virando, você vai pegando algumas coisas ali, mas não é difícil. Decora algumas frases prontas pra perguntar pros clientes e vai treinando aquilo ali. Na hora de cortar o topo com a tesoura, como é que você faz, mano? Perguntar a altura ali pro cliente, você molhou o cabelo, levantou. Que nem no Brasil a gente fala pelos dedos, né? 3 dedinhos, 2 dedinhos aqui, não funciona, já tentei. Os caras ficaram, what? Porque normalmente eles vão falar pra você um negócio que ainda não fala muito em português, que é inches. Inches. Né? Verdade. É polegada? Polegada, centímetro. Eles falam, 2 inches, 1 inch. Não vai entender porra nenhuma, até hoje não entendo. O que eu faço? Eu puxo e mostro a pessoa. Would you like to do this or shorter? Você gostaria desse comprimento ou um pouco mais curto? Ou, tipo, normalmente fala, eu levanto o cabelo, normalmente na frente, mostro o comprimento, falo, that's fine, bro. What do you think? It's good? Oh, yeah, it's good. Você já sabe mais ou menos, ele vai falar, não, little bit down, up a little bit. Eu acho que é mais uma mímica. Acho que é mais uma mímica. Por exemplo, você joga a franja que assim, você não precisa nem falar, it's okay? Você vai olhar assim, a little bit more. Porque às vezes eu pergunto, would you like to cut a little bit on top? Né? Gostaria de cortar um pouquinho em cima, eles falam, yeah, a little bit longer. Eu pergunto, tipo, é mais comprido, mas você quer deixar mais cabelo ou você cortar mais cabelo? Porque nem eles sabem, nem eles sabem. Que eles falam que é engraçado, mano. Tipo, como é que é? Eu esqueci, não. Que tipo, você levanta o cabelo do cara, fala, e você tipo assim, tá, mas você quer que deixa comprido ou você quer que deixa curto? Caramba, todo dia, toda vez acontece. Me fugiu a palavra, mas tem uma palavra que é assim, mano, que eles falam, tipo, não é ler. Corta o cabelo do irmão, que um amigo tá chegando. Demorou. Corta o cabelo. Hey, buddy! Então é isso aí, pessoal, e a hora que você finalizar o corte, você pode perguntar pro seu cliente, what do you think, bro? Sempre coloca um bro no final, que fica legal, ou um man, fica mais legal. Por exemplo, a hora que você for perguntar o corte pro cliente, que é how would you like your hair today, bro? How would you like your hair today, man? Sir. Depende da idade da pessoa ali, fica mais legal, dá uma contextualizada. E não esqueçam, how can I help you today? Como eu posso te ajudar? E bate um papo ali no meio com o seu cliente, pergunta como é que foi o final de semana dele, como é que foi o dia. E na hora que você terminar o corte, você pode perguntar pra ele também se ele quer mais alguma coisa. Anything else, bro? Tipo,
Tipo, se ele quer a barba ou alguma coisa, você pode perguntar pra ele se ele quer que a barba dele tá pra fazer. Você pode pegar e falar: Would you like your beard trim today, bro? Would you like to do the beard? Você quer fazer a barba também? Are you happy? If you're happy, I'm happy. I heard you, Hazel. E outra coisa que você pode falar também: Are you happy, bro? Do you like the haircut? E é isso aí, pessoal, tá finalizado. Se você tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários. E não esqueça que o meu e-book tá 100% gratuito e o link tá na descrição. Corre lá e aproveita, mano, que é por tempo limitadíssimo até o comecinho de maio. Depois eu vou voltar ele lá R$59,90. Então pega que é seu, irmão. Tamo junto. Tô deixando 2 vídeos aí no card pra vocês continuarem consumindo conteúdo de qualidade. É nóis.